fere a regra do jogo. A regra do jogo, no processo penal, e eu vou fazer alusão de forma bem breve, até porque Vossas Excelências têm um conhecimento jurídico muito mais verticalizado do que esse humilde advogado. A regra do jogo é a presunção de inocência. Presume-se inocente até a sentença transitada em julgado. A presunção de inocência é um dever de tratamento. Só que ela é absoluta? É óbvio que não. A presunção de inocência ela é relativizada em várias oportunidades, mas desde que exista a necessidade cautelar. A necessidade cautelar. E a necessidade cautelar ela é consubstanciada no artigo 312. No artigo 312. E aí vem, será que a decisão da juíza de piso, e eu vou pedir venhas a Vossas Excelências para ler um trecho único exclusivamente que fundamenta a prisão do paciente, que fala assim, ó. Em caso, a prisão preventiva é necessária, notadamente porque a gravidade em concreto na conduta supostamente perpetrada pelos flagrados. Consiste no transporte de mais de 18 quilos de maconha, circunstância que denota a possível dedicação dos investigados a esta atividade criminosa. Notadamente, tendo em vista a expressiva carga de alto valor de mercado que lhes foi confiada, de modo de onde se extrai a sua periculosidade. Olha, Excelência, como ela deixa claro, a periculosidade do paciente ela é extraída única e exclusivamente da onde? Da quantidade de droga. Da quantidade de droga. Então, a gente percebe, e essa é a parte da decisão que a gente ataca, essa é a parte da decisão que a gente traz aqui para debater, para a gente, de forma dialética, entender, porque assim, Excelências, quando se fala em prisão preventiva, a gente sabe que os requisitos, seus fundamentos, fumos comícios de delito, fumaça do cometimento do delito, tem indício suficiente de autoria? Tem. Foi pega droga com ele? Sim. Tem materialidade? Sim. Só que a Lei 13.964, o pacote anticrime, ela traz um novo requisito. Requisito este, inclusive, que o STF, o STJ, já vinha colocando em suas decisões. E qual é o requisito? O perigo da liberdade do acusado, do paciente, do imputado neste processo. E aí a doutora, a juíza de piso, com todo respeito, a mesma, ela vem e traz única e exclusivamente a versão abstrata, os fatos abstratos, como uma condição de periculosidade. E a gente sabe, Excelência, com todas as vias de estilo, com todo respeito à magistrada, com todo respeito à Vossa Excelência, que isso já é uma matéria pacificada. E não é só pacificado no STJ, não é só pacificado no STF, não. Apenas para trazer uma noção, apenas para iluminar esta fala, eu vou trazer a Vossa Excelência alguns julgados de 2020 para cá. Vamos lá. O HC 617371 da 5ª turma do STJ, da relatoria do ministro Reinaldo Soares. Uma pessoa, uma mulher, foi presa com 4,99 quilos de cocaína, transportando. E ali, Vossa Excelência, o ministro Reinaldo Soares, ele disse que a periculosidade ela não pode ser inferida, concluída, única e exclusivamente pela questão de quantidade da droga, da quantidade entorpecente. E neste habeas corpus, foi concedida medidas cautelares diversas da prisão. Vamos lá. RHC 126001 da 6ª turma, da lavra do ministro Sebastião Reis. Pasme, Vossas Excelências, pasme, doutor desembargador Ricardo Schmidt. Uma prisão com 159 quilos de maconha. Naquele momento ali, o que foi que a Excelência Sebastião Reis disse? Disse simplesmente assim, no caso dos autos, apesar da quantidade de droga ser uma quantidade excessiva, não há nos autos nenhuma informação que infira, que conclua que o paciente participe de organização criminosa, participe da engrenagem criminosa, e concedeu ordem para que o paciente pudesse responder ao processo em liberdade, por medidas cautelares diversas da prisão. O RHC, mas outro, o RHC da 6ª turma também,
132333, da lavra do ministro Nefi Cordeiro. Ele diz, fundamenta, concede a liberdade provisória mediante as medidas cautelares dentro da prisão e diz a ausência de violência, a ausência de vivência delitiva e o crime sem violência e grave ameaça permite responder liberdade. Por quê? Porque naqueles autos, naquele momento, só tinha única e exclusivamente a quantidade de droga. Para finalizar, para não ficar excessivo, eu vou citar o HC 195-920, da segunda turma do STF, da lavra do ministro Gilmar Mendes. E ele diz assim, ó, pessoa presa com 188,8 quilos de cocaína. Não é maconha. A gente sabe que a natureza da droga termina tendo um olhar mais duro. E aí eu vou pedir, venhas a Vossa Excelência, para ler uma partezinha do voto do ministro Gilmar Mendes, que ele diz assim, ó, como já demonstrado na decisão, ora agravada, trata-se de réu primário de bons antecedentes, embora efetivamente a quantidade de droga apreendida seja expressiva. Nos termos da jurisprudência da segunda turma do STF, isso por si só não afasta a aplicação do redutor de tráfico privilegiado. Se o caso caracterizar uma situação de mula, o que pode ser a hipótese dos autos, assim resta desproporcional à imposição de prisão preventiva. Excelência, pela leitura de todos esses acordos, de todas essas decisões dos tribunais superiores, do STF e do STJ, a gente denota uma linha clara em se perceber que não se pode decretar prisão preventiva exclusivamente pelo critério objetivo, qual seja quantidade de droga. Quantidade de droga. Infelizmente, existe um senso comum teórico, existe uma mentalidade que é uma mentalidade encarceradora e que nós precisamos avançar. Nós precisamos avançar, desembargadora Nájila Brito, desembargador Ricardo Schmidt. Nós precisamos avançar porque é se colocar quem é o paciente. O paciente desses autos aqui é um paciente de 26 anos. Leonardo Ferreira dos Anjos é um paciente de 26 anos que nunca sequer pisou na delegacia, que não tem qualquer processo criminal, que não responde nenhum inquérito policial, que é primário no sentido mais puro que possa se empregar esse termo. É o primário. E nos autos do processo do APF, não conseguimos inferir, concluir que existe qualquer outra informação. Aí eu pergunto a Vossa Excelência, na decisão da juíza de piso, existe algum fato? Foi preso alguma outra pessoa? Foi preso alguma pessoa que comprou droga na mão dele? Foi preso material, balança, tesoura, linha, que pudesse inferir que ele estava participando, que ele estava na engrenagem? Vossa Excelência, a juíza de piso, ela foi assertiva nisso, porque ela não trouxe nos autos, porque o dever de fundamentar em uma situação dessa é um dever hercúleo. Hercúleo, sim, porque a gente consegue visualizar dos autos do processo nenhum dado concreto que fundamente a prisão preventiva que não seja a quantidade de droga excessiva. 8 quilos de droga. Então, Excelência, dentro desse panorama fático, a gente percebe que, inclusive, na esteira, na linha de intelecção que vem trabalhando o STF, o STJ, e não só são esses julgados, diversos julgados, esse ano, inclusive, que a quantidade de droga não pode. Não pode. E quando a gente analisa a Lei 11.343, a Lei de Drogas, a gente percebe que o legislador, ele quis dar um tratamento a mínimo. Quando ele diz assim, no parágrafo 4º, o agente que não participa de organização criminosa é primário de bons antecedentes, que são requisitos cumulativos, ele tem direito, faz jus a uma causa de diminuição de pena, a um redutor. Só que, em nenhum momento, a legislação, a Lei 11.343, o seu parágrafo 4º, traz uma questão de quantidade de droga. O juiz, ele não pode legislar. Permissa venha, com todas as vinhas de estilo, o juiz não pode legislar. Está aqui, inclusive, o juiz não pode legislar. Quem é o guardião da Constituição
é o STF já vem decidindo, inclusive a matéria pacificada. Um elemento. Excelência, faltam 2 minutos, tá? Excelência, eu vou ser breve agora. Um elemento totalmente, quantidade de droga, elemento objetivo, não serve para fundamentar. Não serve para fundamentar. Então, Excelência, é necessário a gente sair desse automatismo, porque é a vida de uma pessoa, é a vida de um ser humano que está ali. A gente sabe que o estado inconstitucionais que foi declarado pela DPF 347, as questões do presídio, é dar uma chance à pessoa a se reabilitar. Se é que a gente pode falar em reabilitação. A gente sabe que prisão-pena é totalmente diferente de prisão processual. A prisão processual ela deve servir para resguardar o processo. E no caso dos autos não há nada. Então, Excelência, dentro desse panorama, requer o conhecimento do habeas corpus, a concessão do alvará de soltura para revogar a prisão preventiva ou, se assim não entender, Vossa Excelência, revogar e conceder as medidas cautelares da prisão, inclusive com tornozeleira eletrônica.